Vamos para o módulo 15, está no caderno 3, sobre ângulos, objetos de conhecimentos, elementos de um ângulo, classificação de um ângulo, classificação de um par de ângulos, ângulos congruentes, bissetriz de um ângulo, conversão entre unidades de medida de ângulo e operações envolvendo medidas de ângulo. Então vamos lá. Ângulos. Ângulo é a região plana compreendida por duas semirretas de mesma origem. Então tá aqui a origem, né, o ponto de encontro das duas semirretas A e semirreta B. E aí forma o ângulo. Na figura ao lado, o ponto O é o vértice do ângulo. OA e OB são os lados. A principal unidade de medida usada para medir ângulo é grau, quer dizer, o número com bolinha. O grau tem dois submúltiplos, o minuto e o segundo. Quer dizer, um minuto, um tracinho, segundo, dois tracinhos. Um grau equivale a 60 minutos. Um minuto equivale a 60 segundos. Classificação de um ângulo. Ângulo reto é um ângulo cuja medida é igual a 90 graus. Estamos aqui, né? Toda vez que vocês verem um ângulo igual a um L, é um ângulo de 90 graus. E o símbolozinho é esse quadradinho. Não é essa voltinha. É um quadradinho com um pinguinho dentro. Ângulo agudo é um ângulo cuja medida é menor que 90 graus. Então temos o L e aí aqui tem essa semirreta aqui. Então eu tenho um agudo, tenho dois agudos aqui. Eu tenho um agudo de POQ e tenho de QOP, OR, quer dizer, dois agudos. Obtuso é o ângulo cuja medida é maior que 90 e menor que 180. Então, até aqui eu tenho 90. Então, vindo de A ao C, fazendo essa volta grande, que está representando com alfa, é um ângulo maior que 90 graus e é menor que 180. Ângulo raso ou de meia volta. Então, quer dizer, é um ângulo cuja medida é igual a 180. Então, toda vez que vocês verem um ângulo assim, é um ângulo de 180. Classificação de um par de ângulos. Ângulos complementares. Então, aqui eu tenho dois ângulos, tá? Complementares, dois ângulos são complementares quando a soma de suas medidas é igual a 90. Então, quer dizer, a soma desses dois tem que ser igual a um ângulo de 90. Então, no caso aqui, seria esse mais esse, daria o ângulo de 90. Ângulos suplementares. Dois ângulos são suplementares quando a soma de suas medidas é igual a 180. Quer dizer, esse mais esse dá um ângulo de 180. Esse mais esse dá um ângulo de 180. Tá? Ângulos replementares.
Dois ângulos são replementares quando a soma de suas medidas é igual a 360. Então, quer dizer, 360 é uma volta completa. É o círculo fechado. Então, eu tenho esse pedacinho aqui. Tá? Então, quando a soma dos dois, do alfa e do beta, dá 360. São replementares. Mesma coisa aqui. Eu tenho x aqui. Para fazer 360, eu preciso da parte de baixo. Para fazer um círculo completo. Então, a soma dos dois dá 360. Ângulos consecutivos. Dois ângulos são consecutivos quando tem um lado em comum e um mesmo vértice. Então, no caso aqui, esses dois aqui são consecutivos, porque eu tenho o mesmo vértice e tenho esse lado aqui para os dois. Ok? Ângulos adjacentes. Dois ângulos são adjacentes quando são consecutivos e não tem ponto interno em comum. Então, vamos lá. Então, ele tem que ser consecutivo, quer dizer, um após o outro. E eu não posso ter ponto interno em comum, quer dizer, o vértice não tem em comum. Então, vamos ver isso. Então, são adjacentes os ângulos cujas medidas são o alfa e o beta, o beta e o ômega e o p. Quer dizer, o ponto interno não quer dizer que seja esse ponto aqui. Mas assim, se tivesse um ponto aqui, bem aqui, aí seria um ponto comum entre os dois. Mas não tem. Ângulos opostos pelo vértice. Dois ângulos são opostos pelo vértice quando os lados de um são as semirretas opostas ao outro lado. Se dois ângulos são opostos pelo vértice, então eles são congruentes, quer dizer, têm o mesmo valor. Quer dizer, o oposto quer dizer ir na direção contrária. Se um vai para a esquerda, o outro vai para a direita. Se um sobe, o outro desce. Então, isso são opostos pelo vértice. Então, no caso, esse aqui tem a mesma medida que esse lado aqui. Como se fosse aqui embaixo, a mesma medida dele seria aqui em cima. Ângulos congruentes. Dois ângulos são congruentes quando tem a mesma medida. Então, aqui, ó, esse é congruente a esse, porque todos os dois têm os mesmos valores. Observe que AOB e PQR têm a mesma medida, portanto, são ângulos congruentes. E podem ser indicados desta maneira. AOB congruente a POQ. Então, lê-se, o ângulo AOB é congruente ao ângulo PQR. Bissetriz de um ângulo. Observe a figura. Então, é um ângulo. E aí vem uma semirreta cortando ao meio. Então, ela é a bissetriz. Ela divide o ângulo em dois valores iguais. Observe que a OC divide a OB em dois ângulos congruentes. Então, dizemos que a OC é a bissetriz do ângulo AOB. A bissetriz de um ângulo divide o ângulo em dois valores iguais. Então, o valor anterior era 64. Botou a bissetriz, virou 32 para cada lado.
Bissetriz de um ângulo é a semirreta com origem em seu vértice e divide em dois ângulos congruentes, quer dizer, de mesmo valor. Conversões entre unidades de medidas de ângulo. Quando trabalhamos com medidas de ângulos, utilizamos o sistema sexagesimal. E observe nos exemplos a seguir como realizar transformações nesse sistema, sabendo que 1 grau é 1 minuto e 1 minuto é 60 segundos. Então, primeiro aqui, 50 graus é em minutos. Então, eu vou pegar 50 vezes 60 minutos, que vai dar 3.000 minutos. O próximo, 7 graus e 45 em minutos. Eu vou pegar o 7, multiplicar por 60, que vai dar 420, e somo com 45. Vai dar 465. 12 graus em segundos. Então, primeiro, eu transformo ele para minuto. 12 vezes 60 dá 720. E em minutos, transformo para segundo. 720 vezes 60 de novo, que vai dar 43.200 segundos. 4 graus e 25 minutos em segundos. Então, primeiro eu passo os 4 graus para minuto, para juntar. Então, 4 vezes 60 dá 420. Somo junto os 25 minutos, deu 265. E agora multiplico novamente por 60 para transformar tudo em segundos, que vai dar 15.900. Agora eu tenho 3 graus, 40 minutos, 32 segundos para transformar em segundos. Então, primeiro eu tenho que transformar o grau em minuto, somar com minuto, para depois transformar tudo em segundos. Então, eu pego 3, multiplico por 60 minutos, consigo 180 minutos. Somo com os 40 minutos, fica 220 minutos. Multiplico novamente por 60 para transformar em segundos, que deu 13.200. Como eu tenho 32 segundos, somo com 13.200, vai dar 13.232. Operações envolvendo medidas de ângulo. Ação, adição e subtração das medidas de ângulo. Para adicionar duas ou mais medidas de ângulos na forma de números mistos, adicionamos grau com grau, minuto com minuto, segundo com segundo. Quando a soma dos minutos ou dos segundos for maior ou igual a 60, realizamos a conversão para a unidade imediatamente superior. Então, temos aqui 12 graus, 35 minutos, 42 segundos. Vou somar com 10 graus, 32 minutos e 28 segundos. Arma a continha. Então, somo esses dois, vai dar 70. Somo os dois, vai dar 67. Somo os dois, dá 22. Sendo que 70 é maior. Então, eu vou diminuir, pego 70 e diminuo por 60. Vai dar 1 minuto e 10. Pego esse 1 minuto e 10 e somo. Aqui vai ficar 0. Somando com 10 vai ficar 10. 67 mais 1, 68. Só que 68 é maior que 60. Então, diminuindo com 60,
né? 68 tem 1 grau e 8. Então o 8 vai ficar aqui nos minutos. E esse 1 eu somo no 22. Ficando a resposta 23 graus, 8 minutos e 10 segundos. Para subtrair duas ou mais medidas de ângulo na forma de números mistos, subtraímos segundo com segundo, minuto com minuto, grau de grau. Quando subtraindo for maior que o minuendo, em algumas das unidades de medida, realizamos a conversão de uma unidade imediatamente superior para a unidade desejada antes de efetuar a subtração. Então, exemplo: 18 graus, 45 minutos e 33 segundos. Vou diminuir com 16 graus, 49 minutos, 42 segundos. Então, a matinha. E aí a gente observa que o 18 aqui, 45 é menor que 49 e 33 é menor que 42. Então eu pego 1 grau, transformo ele em minutos e somo com 45. Então 60 com 45 dá 104. Só que o 33 é menor, então tiro 1 minuto do 104, transformo em segundo e somo no 33. E aí, o que acontece? Vai ficar... No caso aqui não era 104, era 105, porque diminuiu 1, ficou 104. Então, 93. Aí fica 93 menos 42 dá 51. 104 menos 49 dá 55. 17 menos 16 dá 1. Então, 1 grau, 55 minutos, 51 segundos. Ok? Então, tem que observar bem para ver se a primeira parcela, né, se o minuendo tiver menores, eu tenho que fazer essa transformação. Multiplicação de uma medida de ângulo por um número natural. Para multiplicar uma medida de ângulo por um número natural, multiplicamos segundo, minuto e grau pelo número natural. Quando o produto resultante tiver um número dos minutos ou segundos maior ou igual a 60, realizamos a conversão para uma unidade imediatamente superior. Então, tá aqui, 3 vezes 15 graus, 21 minutos, 31 segundos. Então, 33 vezes 3, 93. 20 vezes 3, 60. 15 vezes 3, 45. Então, aqui, ó, 93 é maior. Então, eu tirando 60 de 93, vai dar 1 minuto e 33. Esse 1 soma com 60. E o 33 coloca no lugar de 93. Só que 60 ainda é maior. 61 é a mesma coisa que 1 grau e 1 minuto. Então, 1 minuto vai ficar no lugar de 61. E o grau somo com 45, ficando 46 graus, 1 minuto e 33 segundos. Medidas, divisão de uma medida de ângulo por um número natural. Para dividir uma medida de ângulo por um número natural, diferente de zero, dividimos os graus, os minutos e os segundos pelo número natural.
nessa ordem. Quando a divisão em alguma unidade de medida não for exata, realizamos a conversão do resto para a unidade imediatamente inferior e adicionamos o resultado ao valor que já é existente nessa unidade antes de prosseguir com a divisão. Então está aqui, 19 graus, 2 minutos e 16 segundos dividido por 2. Então vamos lá, 19 dividido por 2 dá 9 sobre 1. Esse 1 grau transformo ele em minutos e somo com 25 minutos. Deu 85. E aí a gente vai de novo para a divisão. 8 dividido por 2 dá 4, sobra 0. 5 dividido por 2 dá 2, sobra 1. 1 minuto. Vou fazer a mesma coisa. Transformo para segundo e somo com o segundo. E aí dá 76 segundos. E aí vou dividir. 7 dividido por 2 dá 3. Sobra 1. 1 junta com 6 vai dar 16. 16 dividido por 2 dá 8. E termina a conta. Dá a conta exata. Ok? Então eu tenho que, sempre que sobrar aqui, transformar para somar com a unidade existente inferior. Situação problema. Então eu tenho uma figura, eu tenho um ângulo aqui, daqui aqui um ângulo de 90 graus. Eu quero saber essa medida aqui, que é inferior a um ângulo de 90 graus, sabendo que eu tenho aqui 2 minutos, 26, 2 graus, 26 minutos e 45 segundos. Como descobrir a inclinação em graus, minutos e segundos do eixo vertical do prédio em relação ao solo? Qual é essa medida? Se eu tenho um ângulo de 90 graus, né? Então vamos nomear alfa, que é o valor que eu quero, a inclinação do eixo vertical do prédio em relação ao solo, conforme indica a figura. Então isso aqui. Para descobrir essa medida, precisamos encontrar o ângulo complementar de 2 graus, 26 minutos e 45 segundos. Então o que eu vou fazer? Vou pegar o 90 graus e diminuir com esse ângulo, 2 graus. Para fazer a divisão, 90 graus, aqui é 0 e aqui é 0. Então eu vou tirar 1 daqui, ficou 98. 89, desculpa. E aí, boto 60 aqui. Só que aqui também é menor, que aqui é 0, 0. Então eu vou pegar 1 daqui, vai ficar 59, para aqui virar 60. E aí eu faço a conta. 60 menos 45 deu 15. 59 menos 26 deu 33. E 89 menos 2 dá 87. Ok? Então, portanto, essa inclinação tem 87 graus, 33 minutos e 15 segundos. Exercícios. Lembrando que agora estamos no caderno 3. Questões do livro, página 264, questão 1, 265, a continuação da questão 1 e a questão 2, e 266, continuação da questão 2 até a questão 5. Fazer os cálculos no livro, caso não tenha espaço no livro, fazer no caderno e mandar as fotos dos exercícios prontos. Ok? Um abraço a todos e até a próxima.